Eu tinha o sonho e realizava. O negócio era ter ideia e realizar. Isso é do empreendedor. Se você vai empreender, cara, tem que ir com os dois pés, com as duas mãos, decidido, mas estudar bem, fazer um bom plano para não virar aventureiro. Porque aventureiro nós não precisamos. Só os loucos fazem a diferença. Engenheiro mecânico de formação, inventor, empreendedor, um dos fundadores do Brasil 200. Ele também é filiado ao Partido Novo e ele está lá como candidato a deputado federal. Eu estou de frente com o Alex Cis. Nós vamos poder falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre os valores, conhecer o que está por trás de um empreendedor nato do Brasil. De um empreendedor que, como todos que nós vemos apresentando nesses novos quadros que a editora tem apresentado, que lutam para ter um país melhor. E nada mais do que o momento que o país está passando para a gente poder presentear vocês com uma entrevista como essa. Alex, muito obrigada por nos receber, nessa manhã. E eu queria que você já começasse nos contando um pouquinho sobre a sua história, onde nasceu o Alex, sobre sua família, seus valores, o que você trouxe até então de lá. Obrigado, Marcela. Obrigado, Beto. Eu nasci em Campinas, de uma família da Bélgica, que veio aqui para Campinas em 1960. Eles tinham um cortume aqui em Campinas, mas isso não existe mais, Estudei aqui, fui para São Paulo para estudar, estudei engenharia mecânica, depois eu fiz uma pós-graduação na GV, onde eu acabei não concluindo, porque eu já acabei trabalhando na Ródia. E aí na Ródia eu fui desenvolvendo algumas habilidades que eu já tinha naturais, de poder criar esculturas, criar produtos e ver as oportunidades que se apresentavam. Até o momento que eu queria voltar para Campinas, eu tinha casado, queria constituir uma família aqui, porque São Paulo para mim era uma cidade assim, muito agitada, eu em Santo Bernardo do Campo ainda, Santo André, era para mim uma cidade que não tinha a qualidade de vida que eu queria para mim e para minha família. Vim para Campinas e comecei um negócio absolutamente do zero, metendo as caras mesmo e fazendo aquela coisa acontecer. Como que se começa, como que se nasce um empreendedor? Na sua visão, assim, que você falou, vim aqui para meter a cara. Mas como que surgia isso? Porque desde a infância, você, Alex, já produzia coisas, já inventava coisas. O Alex, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da história dos seus carros, que o Alex sempre criou os carros desde novo. Como que nasce esse empreendedor, essa vontade de... Eu percebi também assim, que a sua mãe tem uma grande força, aí na sua infância, para esse desenvolvimento seu também. Como que é essa relação? Olha, assim, é uma mistura de ambiente com atitudes, Eu tinha um ambiente muito bom de liberdade. A minha mãe chama Joana, então eu literalmente nasci na casa da mãe Joana. Eu tinha muita liberdade de criar. Ela me deixava um espaço, ela me deixava inventar, ela não ficava limitando. Inclusive, a minha casa, quando a gente era criança, era a casa que todas as crianças queriam ir lá brincar, porque lá podia. Na casa delas não podia fazer fogo, não podia serrar nada, não podia pregar, era aquela coisa toda padrãozinha. E na minha casa, não, a liberdade andava solta. Então isso era um aspecto extremamente importante. Segunda coisa importante que é interessante é o seguinte, a gente tinha uma limitação de dinheiro muito grande. Apesar de ter nascido numa família boa, não rolava dinheiro. Muitos pais, você via muitos filhos ganhando moto, ganhando carro, a gente não ganhava nada, absolutamente nada. Dificuldade? Não era dificuldade. Não, tranquila. Mas a gente ganhava aquelas coisas básicas que são super importantes, que era educação de qualidade, segurança do teu lar, e a gente podia ter a liberdade de criar. Então, esses elementos eram extremamente fundamentais. Agora, dentro desse ambiente de criação que a gente podia ter lá na casa da minha mãe, a falta de ter excesso de recursos fazia com que a gente tinha que criar os nossos brinquedos, a gente tinha que criar as nossas diversões, a gente tinha que alcançar nossos sonhos. Então, eu queria ter carro, mas meus pais não iam dar carro, porque era muito comum, assim, pais brasileiros dão um carro para o filho. Faz 18 anos, dá um carro. O que eu acho um erro muito grande, porque quando ele dá aquele carro, ele também está dando um monte de despesa para o filho e ele não tem ainda dinheiro para poder sustentar. Porque é seguro, IPVA, é combustível, manutenção, é multa, porque vai levar um monte de multa, é pedágio. Quer dizer, você dá um carro para um menino ou para uma menina, e aí como é que vai sobreviver?
Então meus pais não davam nada. Ele falou assim, te vira. Aí o que eu fazia? Eu queria aprender mecânica, porque eu adorava automóveis, eu queria fazer mecânica. Eu fui num ferro velho e comprei um carro por R$500 na época, era nada, tá certo? E nem funcionava, comprei assim, rebocando, botei dentro de casa, e enquanto eu não aprendesse mecânica e fazer aquilo funcionar, eu não ia poder andar. Uma curiosidade, como que foi esse dinheiro para pegar esse carro, para comprar esse carro? Aí eram mesadas fui juntando mesadas, eu já também fazia algumas coisas lá que dava algum dinheirinho. Quantos anos, Alex, você tinha nessa época? Eu tinha 17 anos, eu nem podia ter carro, né? Nem podia ter carro. Mas com 17 anos eu botei um ferro velho na garagem da minha mãe, pra você ver como a dona Joana era boa nesse negócio, porque nenhuma outra mãe aceitaria isso, não ia nem estar dentro de casa. Mas a minha mãe até ela fez um espaço, falou, não, vai lá e constrói o teu carro. Então eu ficava muito debaixo do carro, mexendo com o mecânico, aprendendo, que era o que motivou muito a minha engenharia mecânica. Tinha tudo a ver engenharia mecânica para mim. Estava no sangue, era já parte dessa questão de construir as coisas que eu queria, meus sonhos. DNA, né? Então, assim, eu tinha um sonho e realizava. O negócio era ter ideia e realizar. Isso é do empreendedor. Outra coisa muito importante do empreendedor. O empreendedor não pode ter medo. O medo é uma coisa que limita o empreendedor. É alguma coisa. Então, ele corre riscos. É uma pessoa que vai correr riscos. Lógico, não tem medo de nada, não é isso. O medo até faz parte de uma precaução. Mas o correr riscos é inerente a qualquer empreendedor. Quem não corre riscos não empreende. E se você quer tudo seguro, tudo no confortinho, tudo certinho, não empreenda. Porque empreender é ir para o desconforto, é para ir para a chuva, é passar pelas dificuldades e ter as recompensas se você fizer um bom plano e tiver um bom produto. Ou perder tudo mesmo, faz parte do jogo. Tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Tem aquela frase das caravelas, que eu até gostaria que você citasse, né? Que eu acho que casa bem com esse momento aqui que você está falando, de não olhar para trás, né? Seguir em frente. E a gente se encantou com o Alexis é a capacidade dele apresentar o empreendedorismo, a capacidade dele mostrar a realidade, né? Eu acho que hoje, Alex, as pessoas estão precisando de pessoas, né? E a pessoa que ela fala mesmo, que ela se expõe, que ela não tem, né? que é esclarecida. E é isso que a gente se encantou por você. E isso que a Marcela está falando, ele fala de uma frase que eu acho que é uma das que melhor resume a pessoa que está criando coragem para empreender. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma palestra, né, que eu montei justamente para os jovens empreendedores, aquelas pessoas que estão saindo da faculdade, ou aquela pessoa que quer começar um negócio. Tem que tomar muito cuidado, porque tem 3 tipos de pessoas no Brasil. Tem um administrador, tem um empreendedor e tem um aventureiro. Quem que é o aventureiro? É um cara que acha que sabe tudo, não estuda nada, monta um negócio dizendo que é empreendedor e perde dinheiro pra caramba. E está lotado de aventureiros no Brasil. Empreender é 10% de inspiração, 90% de transpiração. E isso não é frase comprada, não, é a realidade. Agora, no processo de você desenvolver um empreendedor, o que acontece? Lógico, você vai estudar, tal, muitas vezes você vai ter um emprego, né? Você já vai passar por um negócio. E quando você vai empreender o teu negócio, você tem que tomar uma decisão que ela é muito certa. Você não pode ter dúvidas. Você não pode chegar e falar assim, será que eu vou conseguir um emprego? Não é aquele meio pezinho, não é pegar na mãozinha. Você tem que realmente subir no cavalo selado que está passando. Então, nessa situação, existe uma frase do Fernando de Cortés, que saiu da Espanha e foi lá para a região do México, do Yucatán, né, no México. Chegando lá, ele falou, queime as caravelas. Por quê? Porque não tem retorno. É uma coisa que você vai para frente, não vai voltar mais. O empreendedor, de fato, ele vai dedicar toda a energia dele no negócio dele, na ideia dele, e não vai ficar pensando que ele podia ter um emprego numa gaiolinha de ouro, com raçãozinha, com aguinha, o conforto do calorzinho e tudo mais. Isso não serve para empreendedor. Empreendedor, quando mete as caras, mete as caras. Aquela velha história também, né? Que se não der certo, eu volto fazer o que eu fazia. Isso não é um empreendedor. Não, né? E eu senti isso, porque eu tive um bom emprego na Ródia. Então eu sentia isso. Eu ficava sempre assim, eu agia de forma que se desse errado eu tinha outra coisa. Enquanto eu ficava pensando desse jeito, eu não
avançava no meu negócio. Ficava patinando, eu ficava de uma forma fechada, uma forma defensiva, essa frase, defensiva. E quando você está defensivo, você não é ousado. E se você não é ousado, você não mete as caras. Aí o empreendedor não vai. Não adianta, empreendedorismo, gente, eu vou falar, empreender é difícil em qualquer lugar do mundo. No Brasil tem uma coisinha especial chamada governo, Estado, que vai te atrapalhar. Qualquer lugar do mundo ele tem que te ajudar. Porque empreendedor é um gerador de emprego, é um gerador de riqueza, é um gerador de bem-estar social, é um cara que faz o Brasil ir para frente. No Brasil parece que a gente está sendo bandido. Então o Estado quer te atacar. Então, empreender é difícil, não é para qualquer um. Se você vai empreender, cara, tem que ir com os dois pés, com as duas mãos, decidido, mas estudar bem, fazer um bom plano para não virar aventureiro. Porque aventureiro nós não precisamos. Você fala também a questão de que o empreendedor ele tem que ser autêntico. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. O que acontece é o seguinte, no processo também de formação de um empreendedor, é que quando ele começa a fazer um negócio dele, desenvolver um negócio dele, muita gente vai achar ele meio ridículo, vai achar ele um bobo, é um cara que está tendo uma ideia maluca, um cara que pensa diferente, não é assim que as outras pessoas veem. Quantas vezes me perguntaram, né, onde você já viu isso? Onde é que você viu isso? O empreendedor não tem que ter visto nada em lugar nenhum. Então, o empreendedor ele não joga para a plateia. O empreendedor joga para ele. Ele avança nas ideias dele. Por isso que eu falo que você tem que ser autêntico. Você tem que acreditar no que você quer e não ficar esperando a aprovação de alguém. Alguém que vai falar assim, nossa, isso é bom, avance. Não, você não precisa de aprovação, de elogio, você não precisa de nada. Você tem que acreditar no teu projeto, na tua ideia e avançar. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é que você não vê busto de pessoa normal. É isso aí. Não tem em nenhuma praça um busto de um comitê ou de uma pessoa normal. Só os loucos fazem a diferença. Então você vai ver Villa-Lobos, Carlos Gomes, você vai ver Albert Einstein, você vai ver grandes pessoas que fizeram revoluções, fizeram diferença na história. São pessoas que são fora da curva. Essa merece um busto. O comum, o normal é mais do mesmo. Então o empreendedor ele é um carinha meio fora da curva mesmo, porque ele vai fazer uma coisa que ninguém acredita, que as pessoas não acham que existe algum valor lá dentro. Alexis, a gente que tem contato com bastante empresários, bastante empreendedores, nós percebemos que muitas vezes, principalmente a pessoa que está começando, ela tem um produto que é extremamente interessante, é um produto, como você falou, é inovador, e a pessoa não se preocupou em estudar sobre mercado. E também ela não se preocupou em como embalar esse produto para vender. Às vezes, um ajuste que a pessoa faz na apresentação do produto é isso. Como que você vê a importância? Você começou a falar, mas como você vê a importância desse preparo? Como que é o preparo para a pessoa que está começando? Então, aí vai uma outra característica do empreendedor. Ele é multidisciplinar. Ele não olha só para o produto. Um bom empreendedor olha para o marketing. Eu mesmo fiz aquele curso de administração, fiz uma matéria de marketing com os 4P do Philip Kotler. Aquilo foi para mim fundamental para entender como é que você introduz o produto. Então você tem que ter produto, você tem que ter praça, você tem que ter preço, você tem que ter promoção, você tem que saber apresentar quem que é teu público, é a questão da praça, como é que você posiciona preço, como é que você vai apresentar o produto, tudo isso é importante. É fundamental para um empreendedor entender de contabilidade, que ninguém quer porque acha chato, é fundamental administração de empresa, marketing, processos produtivos, redução de custo. É um conjunto, o cara é um pacote, ele não é ele é engenheiro mecânico. Não, o empreendedor não é engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico é parte do todo. Ele tem que ser muito disciplinar, muito completo. Senão é outro problema. Alexis, eu queria também saber, você começou do zero aqui, sozinho, né? Eu vi foto sua colocando ali, assentando tijolo, né? Isso. Com seu filho pequenininho, né? Eu queria saber, assim, esse desenvolvimento da empresa, essas etapas, como que você foi conquistando tudo isso, assim, como empreendedor falando, As né? dores também que você passou. As dores do crescimento, né? As dores do crescimento, exatamente.
Isso aí tem uma história longa, né? Outra coisa também assim, por acaso, de repente ele virou, né? Tem muita gente que fala assim, de repente, não tem nada de repente. Não, porque a gente sabe também que a parte da criação, ela é apaixonante, né? Mas tem esse outro lado aí que é todo um suporte para que uma empresa aconteça. Tem. Então, assim, como que foi acontecendo isso para você, né? Se estruturando? Olha, foi o seguinte, né? Eu não tirei dinheiro da empresa durante muitos e muitos anos. Eu mal pagava o meu salário. Eu pagava meus fornecedores em dia, que eu precisava deles. Eu pagava meus funcionários em dia, porque eu também preciso contar com eles. E a última pessoa que recebia alguma coisa, se sobrasse, era eu. Isso durou, assim, quase 7, 8 anos. Nessa pindaíba, assim, de tudo muito curto. Tanto que as pessoas falam, você era louco, você empreende e não ganha dinheiro, você empreende e não ganha dinheiro. Agora, empreender no Brasil é um caos, porque o governo quer o dele rápido. Né? Quem você não pode deixar de pagar é imposto. Se você não pagar isso, ele quebra a tua empresa no dia seguinte. O troço assim é violentíssimo. Então foi uma construção muito lenta, porque tem uma frase que diz assim, time is money, né? Tempo é dinheiro. Como não tinha dinheiro, tinha que ter tempo. Por isso que demorou muito mais tempo. Porque eu nunca fui em banco pedir empréstimo, eu nunca me financiei, porque empréstimo no Brasil é proibitivo. Você vai pedir empréstimo no Brasil, você já está quebrado. Você começou a virar funcionário de banco para pagar juros. Porque o dinheiro é tão caro nesse país aqui e não tem linha de crédito para empreendedor pequeno. Porque banco também só empresta para quem tem dinheiro. Quem não tem, quem nem eu, não ia emprestar nada. Então foi uma coisa muito lenta, mas eu fui sempre reinvestindo na empresa, até chegar nesse ponto aqui que nós estamos hoje líderes de mercado na área de revestimentos epóxi.